Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos ter a aula sobre o dadaísmo. O dadaísmo é um movimento engraçado, um movimento estranho, mas tem um conceito bem interessante por trás dele, e este conceito vocês vão entender, então, até o final desta aula. O dadaísmo foi um movimento artístico bem revolucionário que aconteceu, que surgiu em 1916, no Cabaré Voltaire, em Zurique, na Suíça. Esse cabaré é mais ou menos como um barzinho, onde os artistas iam lá para beber, obviamente, e também discutir política, discutir filosofia, discutir a arte. Então, essa aqui é uma fotografia do Cabaré Voltaire e desses artistas, então, conversando lá. Aqui, por algumas obras que já estão expostas aqui no Cabaré, vocês conseguem entender mais ou menos a ideia do dadaísmo, pelo menos começar a pensar nessas ideias, nessas loucuras dos artistas do dadaísmo. A primeira coisa que a gente tem que pensar para começar a entender o dadaísmo é que ele foi uma arte que aconteceu em meio à Primeira Guerra Mundial. Então, nesses países da Europa que estavam participando da guerra, eles chamavam os homens para combater, para atuar ali na linha de frente da guerra. E esses artistas eles foram bem espertinhos, para fugir dessa convocação, eles foram para Zurique, na Suíça, porque a Suíça era um país neutro. Então, assim, eles se livravam dessa convocação para ir para a guerra. Pela atividade que vocês fizeram anteriormente, que era construir um ready-made, vocês perceberam que o dadaísmo ele não tem sentido nenhum, que essa é a principal característica do dadaísmo. Então, os artistas eles ficaram pensando que nome que eles poderiam dar para esse tipo de arte. Aí o que eles fizeram? Eles estavam lá no cabaré conversando, bebendo, com certeza. Então eles pegaram um dicionário do francês para o alemão e começaram a folhear esse dicionário e botaram o dedo ali numa palavra aleatória. Então a palavra que estava escrita ali era dada. E dada em francês significa cavalinho de pau, cavalinho de madeira, que é aquele brinquedo de criança. Então, a palavra dadaísmo não tem nada a ver com a arte que eles estavam produzindo. Assim como a arte perde todo sentido em relação à destruição causada pela guerra. Esses artistas eles estavam muito preocupados com a instabilidade causada pela guerra, muita destruição, muita morte, desespero. Então eles resolveram radicalizar. Eles defendiam a ideia de que a arte não deveria ser algo feito cuidadosamente, com preparo, planejamento, tantas horas para a execução de uma pintura, por exemplo. Por quê? Porque em meio a toda essa destruição, a toda essa questão da guerra em si, isso poderia ser destruído a qualquer momento. Então, de nada adiantava você ficar horas, meses ou até anos fazendo uma pintura se ela poderia ser destruída rapidamente. Eles defendiam que o cultivo da arte não tinha razão de ser e não passava de uma hipocrisia, uma vez que a Europa se banhava em sangue. Então, vou dar um exemplo bem clássico, a Mona Lisa. O Leonardo da Vinci levou muitos anos para produzir a Mona Lisa. E ele ainda achava que a obra não estava perfeita. Ele fazia, refazia, fazia e refazia. E segundo ele ainda não concluiu a Mona Lisa. Mas nós conhecemos ela daquela forma. Então, de nada adiantaria ele ficar tantos anos e a Mona Lisa ser uma obra tão importante se do nada poderia cair uma bomba ali no Louvre e destruí-la, destruir esse ícone da arte tão importante. Então a arte não tinha mais sentido de ser bela, de ser algo atraente, algo bonito, porque ela poderia ser destruída a qualquer momento. As principais características do dadaísmo. Então, objetos comuns, objetos do dia a dia, são apresentados com uma nova forma e dentro de um outro contexto.
A irreverência artística, então eles eram bastante criativos e inusitados. O combate às formas de arte institucionalizada, ou seja, a arte acadêmica. A ênfase no absurdo e nos temas e conteúdos sem lógica. Talvez vocês vão lembrar um pouquinho aqui do surrealismo, mas o surrealismo ele aconteceu depois do dadaísmo, então foi o surrealismo que bebeu da fonte do dadaísmo e não o contrário. Uso de vários formatos de expressão, então não existia só pintura, na verdade até a pintura é algo que eles faziam muito raramente, porque para você pintar, para você realizar um desenho, você tem que pensar antes, né? A gente dificilmente consegue fazer um desenho sem estar pensando no que você está fazendo. Então eles faziam muitas colagens e muitas esculturas, porque ali eles juntavam as coisas no momento, sem ter uma lógica, né? Sem ter noção do que eles estavam fazendo. Então eu vou apresentar alguns artistas do dadaísmo, assim como as suas obras. Então, os principais artistas na literatura, o Tristan Tzara e o Hugo Ball. Esses dois escritores, provavelmente vocês vão ver também em língua portuguesa. Por que a gente estuda o dadaísmo no terceiro ano e não no segundo ano, já que a gente estudou o surrealismo no segundo ano? Uma, porque também é conteúdo de terceiro ano lá em literatura, e outra que para você entender o dadaísmo, você precisa entender outras coisas relacionadas à arte antes. E ainda assim não é garantido que você vai entender o dadaísmo, que ele é mais complexo. Mas na verdade, se você não entender nada do que você está vendo, quer dizer que você entendeu, porque o dadaísmo não tem lógica mesmo. Então, nas artes visuais, o Francis Picabia, o Man Ray, o Roald Housman e o mais famoso de todos, que é o Marcel Duchamp. Então, algumas obras. Aqui é uma pintura, mas como eu disse, raramente eles fazem pinturas. O nome dessa aqui é Desfile Amoroso. Então, não tem nada a ver com desfile amoroso, né? Vocês vão ver que o nome não tem nada a ver com a obra, porque o dadaísmo não tem sentido mesmo. Então, parece uma engrenagem. Aqui o espírito do nosso tempo, do Housman. Então, uma cabeça de manequim com uma fita métrica e várias outras parafernálias, né, que não fazem sentido nenhum. Presente do Man Ray, que é um ferro com essas tachinhas que parecem pregos. Então, o ferro em si ele tem uma função, né? A partir do momento que a gente coloca esses pregos nele, ele perde a sua função original. Aqui é uma releitura, então essa obra é a original do Angres, que é A Banhista de Vaucanson, é uma pintura, e aqui foi feita uma releitura com uma fotografia, uma montagem com fotografia. Mas não é uma montagem com Photoshop, como a gente faria hoje. O que ele fez foi pegar, tirar a foto, né? E depois fazer a caneta ou a canetinha, ou enfim, algo semelhante. Esses símbolos, né, que tem no violino, comparando então a mulher com o violino. E o mais famoso de todos, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, é o Marcel Duchamp. O Duchamp ele era bem esquisito e bem famoso também. Então ele desenvolveu uma nova estética e a principal ideia dele é deixar a obra, a visão da obra sobre a vista do espectador. Então que o espectador tirasse uma conclusão daquela obra. Então ele não tinha uma obra acabada, era o espectador, né, quem via a obra, que dava essa conclusão para a obra. Então, foi ele quem criou o ready-made, né, essa expressão ready-made, que significa confeccionado pronto. Então, ele pega dois ou mais objetos que já existem e junta esses objetos para formar uma coisa nova, uma coisa diferente e também uma coisa sem sentido.
A maioria das obras do Marcel Duchamp, elas são bem famosas. A maioria das pessoas não gosta dessas obras porque não entendem essas obras, mas também não tem nada para entender, já que se tratam de obras dadaístas. Então essa aqui é uma das bem famosas, que é a roda de bicicleta. Então ele pegou um banquinho e uma roda de bicicleta e juntou as duas coisas. Como eu disse anteriormente, ele deixava a cargo do espectador tirar uma conclusão desta obra. Então, na visão das pessoas, poderiam talvez ver uma roda gigante, um monociclo. Então, tem várias interpretações da mesma obra, já que ele deixa o espectador, né, tirar essa conclusão. Essa aqui também muito famosa, uma obra icônica e muito polêmica também, que ele chamou de A Fonte. Essa obra, na verdade, é uma peça do banheiro masculino, é um mictório, onde ele virou ao contrário. Ele escreveu aqui um pseudônimo e chamou essa obra de A Fonte. Por que ele escreveu esse pseudônimo? Pseudônimo é um nome falso, né? Um nome artístico, vamos dizer assim. Ele escreveu Hermut, porque se ele colocasse na obra o nome dele, Marcel Duchamp, como ele era muito famoso, talvez a obra seria aceita só por ser do Marcel Duchamp. Então as pessoas nem tentariam entender a obra. Ah, é do Marcel Duchamp, a gente vai colocar em exposição e pronto. Então ele quis evitar isso, por isso que ele colocou um pseudônimo chamado Hermut. Então a fonte, o significado dela é que ela trabalha com forças opostas. Porque para que serve um mictório? Os meninos vão saber melhor. Um mictório ele serve para absorver o xixi. Ele vai ali pelo encanamento e vai para o esgoto. E a fonte serve para quê? Uma fonte de água, então ela jorra a água. Então o mictório suga e a fonte jorra. Então aqui ele trabalha com forças opostas, coisas diferentes. Ela jorra, mas jorra o quê? Em que sentido, seria se é um mictório? Vai jorrar xixi, E ninguém vai gostar, com certeza. E essa aqui também é bastante famosa, até a gente já viu, em sala de aula esse ano. Aqui eu trouxe ele com a obra, só para vocês terem a noção que a obra é bem pequenininha, é um cartão postal mesmo. Nesta obra, o Marcel Duchamp pegou um cartão postal da Mona Lisa, com a imagem da Mona Lisa, e o que ele fez foi simplesmente colocar o bigodinho, o bigode, o cavanhaque, e ele escreveu essas letras embaixo deste cartão. As letras é de uma expressão em francês que significa ela tem fogo nu. Aqui tem até a expressão nesse slide em francês. Elle est chaude à cour. É o que ele quis trazer com essa obra. Primeiro, que é o principal ícone da arte, a Mona Lisa, a obra mais famosa, mais icônica da arte. Então ele quis, entre aspas, destruir a Mona Lisa. Claro que ele não destruiu a Mona Lisa original, porque senão ele seria penalizado, com certeza, por isso. Mas em vez disso, então ele pegou uma impressão da Mona Lisa e trabalhou em cima dela. Aqui ele traz algumas polêmicas que até nós já conversamos em sala de aula, da questão do possível homossexualismo do Leonardo da Vinci. E alguns até dizem que se você dividir a Mona Lisa ao meio, ela é metade homem, metade mulher. Estão trabalhando os dois sexos, na mesma obra. E aqui a gente está vendo uma poesia dadaísta. Também era feita de uma maneira bem estranha e irreverente. Como eles faziam essas poesias? Eles pegavam palavras diferentes, geralmente eles recortavam palavras de revista ou de jornal, eles colocavam essas palavras em um saquinho e eles iam sorteando essas palavras, e à medida que eles iam sorteando, eles iam escrevendo a frase, a poesia em si.
Claro que, como as palavras saíam aleatoriamente, a poesia ficava sem sentido nenhum, não dava para entender, né, o que estava escrito, não tinha sentido aquelas palavras juntas. Então, aí que está o sentido, né? Não ter sentido, já que a arte perdeu todo o sentido de ser em relação à destruição causada pela guerra. Para finalizar nossa aula sobre o dadaísmo, eu quero deixar uma mensagem bem importante para vocês. Nunca mais vocês vão deixar alguém dizer que você não é um artista ou que você não tem talento para arte, porque agora você pode dar uma resposta muito inteligente para uma pessoa que diz isso para você. Você pode dizer que você é um artista dadaísta. Se a pessoa entender de arte, ela vai achar que você é muito inteligente. E se ela não entender, ela vai achar o mesmo, né? Que você é muito chique, porque você é muito culto e sabe muito sobre arte. Então é isso, até a próxima. Tchau!